E aí, gente, olha só, vamos fazer aqui os comentários e a aposta das séries indicadas ao M 2022. O M 2022 vai ser transmitido pela TNT. Esse ano eu não fui convidado por absolutamente ninguém para fazer. É o melhor ano do canal, ninguém me convidou, né? Para fazer live e tudo. Então vai ter live aqui no canal. Na segunda-feira, dia 12, a premiação começa às 9, eu começo a live aqui umas 8 por aí. E a gente fica batendo papo, né? Jogando conversa fora, até começar a transmissão. E aí a transmissão você usa a minha live como segunda tela. Não vai ser uma live que eu vou ficar falando absurdamente o tempo inteiro, mas eu vou comentar os vencedores, as justiças, etc. Aqui é o vídeo de apostas, tá todo blocado aqui, inclusive a minutagem, ator, atriz e tudo. E eu não vou fazer apostas de atores e atrizes convidados e também não vou de programas de variedade, essas coisas não me atrai muito não. Tem muita série bacana aqui pra eu comentar, esse vídeo acho que é um vídeo muito legal pra você até fazer um termômetro, que série você deve assistir. Mas vamos lá, se inscreve no canal, deixa um like, isso aí você não leva mais do que 5 segundos pra fazer e me ajuda demais aqui no meu trabalho, me ajuda demais nas minhas esperanças de continuar vivendo desse canal. Aí vamos lá comentar nesse formatinho aqui. Já estão algumas séries, tá aqui, já estão algumas séries aqui. E a gente vai comentar comédia, minissérie e finalizar aqui com drama, ó. Atriz coadjuvante por minissérie aqui, então uma disputa boa, uma disputa muito interessante. São 5 indicadas de The White Lotus. Elas não foram indicadas na categoria de melhor atriz, né? Resolveram todas serem indicadas iguais, né? E aí a gente tem The White Lotus, obviamente, saindo com grande vantagem. A minha escolha é a Jennifer Coolidge, que tá aqui, inclusive, com destacada, que eu destaquei aqui. A minha escolha e a minha aposta é a Jennifer Coolidge. O motivo é o seguinte, ela tem exatamente o tom da série. Faz uma caricatura muito forte de um perfil que tem na sociedade americana, principalmente. Debate temas que eu acho que vai se conectar com muita gente do ponto de vista jocoso, né? Como é uma série satírica, mas sutilmente satírica, eu acho que a sua personagem carrega tudo isso. Tem outra coisa também. Ela, de ponta a ponta na série, é quem mais chama a atenção. A Connie Britton, que acho que vem bem também aqui nas indicações, ela vai, volta, permanece muito ali no mesmo tipo de personagem. Ela não tem tantas camadas. A Alexandra Daddario, eu adoro a personagem dela, mas também tem esse lance de que chega mais ou menos no quarto, quinto episódio, ela não tem mais tanto a oferecer. E as outras vão mais nessa linha. Mas a Jennifer Coolidge, todo episódio que ela aparece chama atenção. Então essa é a minha escolha e também seria a minha aposta se eu fosse colocar dinheiro aqui. Eu acho que fica aí a Connie Britton, ela já é uma veterana do Emmy, né? Já foi indicada algumas vezes. American Horror Story, já foi indicada por Nashville, já foi indicada por Friday Night Lights, né? Excelente personagem, mas Jennifer Coolidge é a minha aposta. Ator coadjuvante, né? Chama muita atenção o Steve Zahn aqui, do White Lotus também, né? O Steve Zahn fazendo um personagem bem diferente do que ele costuma fazer. Gosto muito, mas acho que não tem nenhuma chance. Aqui fica entre o Murray e o Seth Rogen. Por que eu vou defender que deva ser o Murray e que também eu acho que ele vai ganhar? O Murray, cara, tudo que eu falei da Jennifer com relação à atriz coadjuvante é o Murray, só que é levado a uma quinta potência de nonsense. E ele me causava uma sensação que eu não tive nos outros núcleos, que é, eu quero voltar pra ele, eu quero voltar logo pra ele, rápido, vamos, volta, beleza, resolve isso aí e vamos ver como é que ele tá. E eu acho que essa sensação não é uma sensação só minha. E aí vocês que acompanharam a série, me digam se também não tiver essa sensação. Eu votaria, se eu fosse o Emmy, no Murray Bartlett. Mas corre por fora, na verdade corre junto com ele, o Seth Rogen. Tem nome, a série, que é Pam and Tommy. Boa série, inclusive. Fez sucesso, retrata personagens reais. Não vejo essa mesma força com Dopsic, com Michael Stuhlbarg, tampouco com Will Poulter. O Jack Lacey, acho que é o mesmo caso daqueles que ficam mais no mesmo sempre, o personagem não muda tanto. O Steve Zahn eu adoro, mas é algo muito pessoal. O Murray Bartlett é a série, assim como a Jennifer foi a série. Só que ele, diferente dela, dá vontade todo o tempo de querer voltar, ver como é que tá esse gerente maluco aí de The White Lotus. Só um ponto aqui, The White Lotus, né, enquanto eu vou para as atrizes, The White Lotus, ela foi renovada para uma segunda temporada, tá? Então, por mais que esteja aqui em minissérie, é importante dizer que ela, a partir do ano que vem, não vai mais ser minissérie, mas eu não sei se ela vai ser antológica. Realmente não tenho essa informação. E como tem esse lance aqui do Anthology, né? Então
talvez ela ainda seja enquadrada nessa categoria pro ano que vem, tá? Mas a Lily James tá aqui indicada por melhor atriz, por Pam Tommy, inclusive, deixa eu olhando rápido, uma das minhas favoritas, tá? Vai, Toni Collette, Staircase, eu não assisti Staircase, não posso opinar, e eu também não assisti Impeachment, o resto eu assisti, o Maid, Margaret Qualley, Amanda Seyfried por The Dropout, sensacional série, Lily James por Pam Tommy e Julia Garner por Inventing Anna, né? Inventando Anna. Eu ficaria aqui entre, e eu não assisti, então não posso colocar a Sarah Paulson, não posso colocar a Toni Collette, tá? E são nomes muito fortes quando a gente fala de TV. Mas eu coloco aqui a Julia Garner, Lily James e Amanda Seyfried. Minha aposta é na Amanda Seyfried. Por quê? Ela faz uma personagem muito complexa e, ao mesmo tempo, também, ela é a série inteira. A personagem precisa que ela esteja 100%. Não tirando o mérito da Lily James, que é a minha favorita no sentido de eu votaria nela, certo? Se eu fosse votante, eu votaria na Lily James. Eu acho uma personagem que sustenta muito bem a série, é uma personagem real mais conhecida e que por isso tem uma certa dificuldade maior. Porém, Amanda Seyfried, cara, o texto é difícil de Dropout, ela segura muito bem esse texto. A sério, vai se intensificando e chega um momento, eu não sei mais se ela tá falando a verdade, a mentira, eu não sei o que ela é mais. Ela é sobre o caso da uma fundadora de uma startup que ficou famosíssima, foi pra Forbes, Under 30 da Forbes e tal, mulheres mais influentes e tudo, e depois se transformou numa grande falsária, era tudo uma fraude. Eu adoro essas histórias de fraude, inclusive uma série sensacional, The Dropout, já falei. E a Amanda Seyfried, cara, ela vai muito bem, então acho que ela chama mais os olhos de quem tá votando, porque realmente ela é a série como um todo. Mas eu votaria na Lily James, que eu acho uma atuação estupenda dela em Pam Tommy. Gosto muito da Julia Garner por Inventando Anna, mas eu vou aqui na Amanda Seyfried como aposta, tá? Vamos lá para outra categoria agora do ator. Eu não tinha visto ainda, cara. Eu não consigo falar sobre o Andrew Garfield, só isso. Não, Staircase. Não consigo falar sobre Colin Firth e Andrew Garfield, tá? Não vi e não pretendo ver até lá. Eu votaria no Michael Keaton por Dopesick. Eu acho Dopesick uma série boa. Eu acho, inclusive, que ela deveria ter sido filme. Dado o tema que ela tem e tal, acho que elaboraria melhor dentro de um filme, tá? Minha aposta vai no Michael Keaton pela questão do nome. Ele tá voltando com tudo, ele tá sendo muito importante e tudo. Eu escolheria no Sebastian Stan por Pam Tommy, que faz uma dupla muito boa, mas a aposta é no Michael Keaton. Vai ser uma surpresa o Himesh Patel ganhar, apesar de que Station Eleven é muito boa, uma série muito interessante, mas seria uma surpresa. O que a gente tem mais aqui, vamos lá agora. Direção, a gente tem Dopesick, Maid, Station Eleven, 2 de Dropout e The White Lotus. Minha indicação aqui minha aposta é o The White Lotus. Eu acho que Dropout poderia vir bem, mas só que divide muitos votos quando tem 2 diretores, caso um diretor e uma diretora. Dopesick talvez corra por fora aqui, mas é como eu disse, cai mais no lance de poderia ter sido um filme, tem hora que cansa um pouquinho o tema dela. Se eu fosse escolher, em termos de direção, é The White Lotus. Me traz todo aquele lance ali sarcástico, satírico, caricato, mantém muito bem. A direção é muito boa porque tem muitos núcleos, é uma direção difícil. É uma série que tem climas diferentes. Tem um clima mais nonsense, tem um clima mais edificante, tem um clima mais coach, tem de tudo na série. E mais comédia, mas também tem drama, né? Então eu acho que é barbada aqui, The White Lotus. Eu tenho pra mim que The White Lotus é barbada, grande série, vai arrastar muitos prêmios ainda. Pro roteiro, quem eu acho que deveria ganhar é Dopesick, porque ela vai cruzando os assuntos, parece às vezes até meio com uma parada documental e depois você diz, não, você tá assistindo uma série. Dropout tem um roteiro, melhor dizendo, muito bom. Textos enormes, assim. Às vezes eu me perguntava se era o Aaron Sorkin escrevendo toda aquela confusão ali. Mas enfim, série boa. Dropout, roteiro muito bom. O certo seria Dropout ganhar. Talvez Station Eleven. De novo, não posso falar de Impeachment, tá? Não posso. É do American Crime Story, né? É uma temporada nova do American Crime Story. Eu vou no The White Lotus também. Direção e roteiro. Acredito que leva os dois. Por quê, né? Eu já ia embora aqui, mas por que eu acho que leva roteiro? Pelo mesmo caso da direção. São textos diferentes para contextos diferentes. Tem o assunto do jovem, tem o assunto do adulto, tem o assunto do rico, tem o assunto do funcionário, tem a comédia satírica, tem a comédia de física, tem a comédia geral, que engloba tudo, tem um assunto mais da ilha, de coisas relacionadas ali a questões dos nativos. Então, é um texto
fantástico, assim, maravilhoso. Eu acho que por isso leva também roteiro. Isso se eles forem coerentes. E finalmente, né, dentre os melhores, quem que leva aí? Se eu votei apostando em direção e roteiro para White Lotus, eu acho que White Lotus leva também melhor série, melhor minissérie, melhor dizendo. Então, série limitada ou antológica para TV, né? Eu acho que White Lotus leva. Seria ruim Dropout levar? De forma alguma. Certíssimo. Seria errado Pemmentome levar? Inventinana? Também não. Dopesick? Também não. Acho que o que menos tem chance aqui é o Inventando Anna, talvez. Pemmentome, talvez também. Eu ficaria com White Lotus ou Dropout. Ficaria entre um e outro. Meu voto vai de novo, White Lotus. Eu acho que vai arrastar muito essa questão das minisséries. Agora vamos pra comédia. Vamos pra Supporting Actress. Comédia de Supporting Actress, a gente tem quem aqui? Deixa eu ver. Hannah Waddingham, que levou ano passado e eu acredito que leva esse ano também. Se não for a Hannah Waddingham, com certeza é a outra Hannah, que é a Hannah Ebinder, que faz Rex. O que eu acho mais legal aqui do Rex é como ela já tá uma personagem mais madura, é um personagem que já domina mais a série, então acredito que ela mereça. Porém, a Hannah Waddingham em Ted Lasso, na primeira e na segunda temporada, é o que chamam de força da natureza. É impressionante como, assim que ela entra em cena, parece que a série é sobre ela e não sobre o Ted Lasso. Então ela traz essa sensação de absoluto, essa sensação de domínio. E aí, por isso, eu acho que a Hannah Waddingham vai levar pela segunda vez consecutiva. Mas também tem um ponto aqui. Janelle James é muito boa em Abbott Elementary. Eu não assisti a temporada inteira, assisti 4 episódios, mas o que ela faz é sensacional como atriz coadjuvante, né? Fica aí também o destaque. Ator coadjuvante em comédia, eu acho que tem uma barbada aqui. Tenho pra mim que o Brett Goldstein vai levar. Ele atua, ele escreve, se deixar ele dirige, o cara tá indo pra Marvel. Ele é uma sensação hoje, belíssimo ator. A comédia dele é uma comédia seca, você não sabe nem se é pra rir direito. Então ele seria a minha aposta e também seria o meu voto. A atriz principal a gente tem por The Marvelous Miss Maisel, né? A Rachel Brosnahan, Quinta Brunson, Kelly Cuoco, mais uma vez aí por The Flight Attendant, série que eu gosto muito, Elle Fanning, Issa Rae e Jean Smart. Quem leva aqui? Jean Smart. A atuação dela em Rex é simplesmente maravilhosa. Gente, se você não assistiu Rex é ótimo. Se você não assistiu Rex, assista. Série sobre duas comediantes, uma que começa a escrever para outra que tá decadente, e essa temporada começa a virar uma amálgama das duas, uma mistura impressionante. Acredito que a série vai começar a virar isso. Então essa nova comediante que é ácida, começa a trazer os assuntos novos, que coloca na boca dessa personagem da Jean Smart. Se você não assistiu Rex, assista. Eu não assisti aqui The Great, então pode ser que a Elle Fanning esteja um papoco, mas eu não apostaria nela. A Kelly Cuoco, eu gosto muito dela em The Flight Attendant, mas eu acho que ela foi mais um fator surpresa quando a série apareceu, principalmente quando você compara com o papel dela lá no The Big Bang Theory, né? Então acho que foi mais esse fator surpresa, com todo respeito à Kelly Cuoco. Por isso que eu vou mais aqui na Jean Smart, tá? Gosto muito, muito da atuação da Quinta Brunson. Eu tô meio que apaixonado por Abbott Elementary, foi a série que eu assisti talvez mais recente, junto com Barry, então por isso que tá muito quente na minha cabeça, mas adoro a atuação dela. Lead Actor, vamos ver aqui. Ok, Donald Glover, belíssima temporada de Atlanta, eu não tinha gostado tanto da temporada anterior e essa eu gostei bastante. Não posso falar do Nicholas Hoult aqui por The Great, não assisti, mas todos os outros eu assisti. Bill Hader, devorei a série fabulosa, contemplativa e ao mesmo tempo incisiva. Only Murders in the Building, que grande série, pra mim uma das melhores séries do momento, principalmente pra você que gosta de true crime, pra você que gosta de comédia e pra você que gosta de podcast. Essa série tem tudo junto. Minha queridinha, né, que é Ted Lasso, aí a gente tem o Jason Sudeikis. E a gente tem aqui umas particularidades nessa categoria, porque assim, o Donald Glover em Atlanta, ele faz uma série muito autoral. O Bill Hader, ele também faz uma série muito autoral, porque ele também é um dos criadores da série. Protagonista, criador e etc. O Steve Martin e o Martin Short, menos do que eles. Mas também é uma série autoral. Os dois participam bastante da ideia, da concepção de Only Murders in the Building. E eles são, muitas vezes, os seus próprios personagens. Muitas vezes estão levando causos deles mesmos, né? Quando você vê as entrevistas e tudo, isso fica mais claro. E temos o Jason Sudeikis, que faz a mesma coisa com o Ted Lasso. Tem uma coisa com o Ted Lasso aqui que ele fez diferente, que foi
sair um pouco mais do foco central para dar foco a outros personagens. Coisa que a gente não vê, por exemplo, no Barry. Então, o Bill Hader, ele começa e continua sendo o topo da cadeia de Barry. Eu voto no Bill Hader, mas o Jason Sudeikis não seria nenhuma novidade ganhar. Meus querer, como diz aqui no Ceará, é o Donald Glover. Meus querer. Tem um episódio que eu acho que é um dos melhores episódios de Atlanta, que é o que ele tenta se reconciliar com a mãe da filha dele e tal. Que é, assim, estupendo. Eu até mudei a voz aqui porque eu me lembrei do episódio e é estupendo. Em direção de comédia a gente tem Atlanta, ótimo. Barry, Rex, Only Murders in the Building, 2 vezes. Ted Lasso e Miss Pet. Eu não assisti Miss Pet Show, que é essa última aqui. Não posso falar sobre. Teria que ser um negócio super absurdo, assim, pra eu dizer, uau, essa que vai ganhar. Eu não assisti, tá? Eu tenho aqui anotado os episódios, porque aqui no site do M, nessa página não mostra, mas tem outra página que mostra. Eu tenho aqui anotado. O episódio de Barry é o 710N. É o episódio, acho que ele se reconcilia com as amizades. Acho que esse episódio é muito bom. Na verdade, é um dos melhores episódios da temporada. Rex é o There Will Be Blood, que é o episódio onde já começa um pouco a virar a história de acordo com o que eu tava falando, né? E o Atlanta é New Jazz. New Jazz é justamente esse que ele vai se reconciliar com a ex-namorada. Tá bom, a minha aposta é no Barry, mas eu acho esse episódio do Atlanta, o New Jazz, um esculacho. Tô vendo aqui que o Only Murders in the Building foi indicado por The Boys from... o menino do 6B. É um episódio muito importante pra série. É uma virada e tal. Eu não sei se as pessoas vão chegar até lá pra conseguir se conectar. Se reconectar não, se conectar. Eu vou apostar no Barry, porque eu acho que tem crescido muito no gosto popular, principalmente lá nos Estados Unidos. É um episódio fantástico, porque é um episódio de volta por cima do personagem, mas meu coração queria New Jazz de Atlanta, tá? Se levar vai ser muito legal e vai ser uma surpresa, vai ser legal perder, digamos assim, essa parte do bolão. De escrita, nós temos Abbott Elementary, Barry, Rex, Only Murders in the Building, Ted Lasso e What We Do in the Shadows, aparecendo aqui pela primeira vez, série aí do Taika Waititi, né, dos vampiros. Os vampiros bem diferentes, digamos assim. O Only Murders in the Building foi indicado por um episódio muito bom, que é o True Crime. Abbott Elementary, o piloto dela é um esculacho, foi indicado por essa. Sobre professores e professoras que tentam mudar a realidade ali de uma escola e tal. E obviamente tudo sem não tem muito elemento pra conseguir fazer isso funcionar. E cara, esse piloto, ele contém tudo que a série vai ser ainda, sabe? Eu acho muito bom, me cativou rápido o piloto. Diferente de pilotos de séries, assim, de comédia que demoram pra mim. O próprio Only Murders, eu fui amar a partir do 4º episódio ali. Rex também, 3 episódios, mas o Abbott foi assim, foi instantâneo. Então minha aposta é no Abbott. Rex também tem um episódio muito bom, é o The Only, que também é um episódio que continua essa questão da virada das duas personagens. É um episódio que eu gosto muito. E tem também o Barry, que eu indiquei o lance da direção. Por que eu indiquei pra direção e não aqui pra escrita? Porque eu acho que é quando, na direção, ela muda a concepção da série, a 710N, né? Ela muda a concepção da série. E no caso, o Abbott Elementary, o roteiro é melhor porque é no roteiro que a gente começa a ver tudo que essa série vai ter. Eu aposto no Abbott Elementary. Tô vendo aqui que o Ted Lasso foi indicado por 100 casamentos no funeral. Esse episódio também é muito bom. Infelizmente não posso falar a temática, porque senão dá spoiler. Mas eu vou em Abbott Elementary. Me chama a atenção, a Atlanta não tá indicado aqui, mas o que eu gostaria que ganhasse, melhor dizendo, é o do True Crime, do Only Murders in the Building. Melhor série de comédia, a gente tem Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, que ainda tá aí, por incrível que pareça, Rex, Only Murders in the Building, Ted Lasso, The Marvelous Miss Maisel e What We Do in the Shadows. Cara, eu gosto de todas que estão aí, por incrível que pareça, menos Curb Your Enthusiasm. Eu não curto muito essa série, já gostei, mas já cansei. Uma série que tá aí há muito tempo. Eu não acho que ela ganha também, não. Aqui a disputa, mais uma vez, Ted Lasso, Rex e o fator surpresa de Abbott Elementary pode fazer alguma diferença aqui. Only Murders in the Building, eu tava vendo até as avaliações lá nos Estados Unidos, ela não é tão amada quanto parece que a minha bolha gosta. Mas eu acho que fica entre o Abbott, Rex, Barry, Ted Lasso. Só que o Ted Lasso é um sucesso. É um espanco nos Estados Unidos. Então, minha aposta vai em Ted Lasso
que eu gostaria de ganhar, o Barry tá muito quente na minha cabeça. Mas o que eu gostaria que ganhasse aí seria o talvez Only Murders in the Building para dar uma refrescada na categoria, porque eu gosto muito dessa série. Pena que a nova temporada não pegou muito, mas ainda não é sobre a nova temporada. Vamos fazer aqui drama. Aqui por melhor atriz coadjuvante, a gente tem a Patricia Arquette, a Julia Garner, Yoon Yo-yoon, Christina Ricci, Rhea Seehorn, Jay Smith, a Sarah Snook, Sydney Sweeney por Euforia. A minha indicação aqui é a Julia Garner. Ela manda muito bem em Ozark, ela tomou essa temporada pra ela, isso quando ela aparece, quando ela tá em tela. A Young-ho, se o Round 6 não tivesse sido, sei lá, escondido por Succession, Ruptura, Better Call Saul, acho que ela chegava mais forte aqui nessa aposta, mas acredito que fica entre a Julia, entre a Sarah Snook, e o que eu queria é a Rhea Seehorn pela 6ª temporada e última temporada de Better Call Saul. A Rhea Seehorn, se ela não ganhar, cara, vai rolar uma mini injustiça aqui, mas minha aposta, por incrível que pareça, não é nela. A minha aposta fica entre a Sarah e a Julia. Eu vou apostar na Sarah Snook. Eu ia apostar na Julia, mas eu vou apostar na Sarah Snook, botar algumas fichas na Julia e o meu coração iria todo para Rhea Seehorn. Lá na live vamos ver o que é que acontece e aí eu comento um pouco mais. Por que eu acho que a Sarah Snook vai ganhar? Succession é uma série muito difícil, muito complexa, tem muito texto e, de novo, sempre que ela aparece em tela, ela domina bastante. O texto com ela parece que flui de um jeito diferente. Ela tem umas alfinetadas que parece que só a personagem dela consegue fazer com tanta maestria. Enfim, excelente série. Minha aposta aí na Sarah Snook por Succession. Meus queridos, de novo, Rhea Seehorn dirige, faz tudo nessa temporada. Ela é um esculacho. E a última chance dela ganhar, né? Mas enfim, ela é maravilhosa. Se ela não ganhar, ela não vai deixar de ser maravilhosa. Ela é absurda. Maravilhosa. Rhea Seehorn. Ator drama. Tem muita gente aqui, né? Coadjuvante, tá? Engraçado, né? Round 6... pra mim, ia arrastar facilmente até que estreou Succession e até que estreou Ruptura. E aí a disputa, pra mim, mudou um pouco. Round 6, ele veio muito forte nessa temporada de premiações, mas eu acho que quem chega mais forte aqui é Succession. Então eu ficaria entre o Kieran Culkin e ficaria entre o Matthew McFadden. Quem eu gostaria que ganhasse? John Turturro, personagem diferente, uma série nova, mas eu acho que o John Turturro vai ter muita chance de ganhar daqui pra frente, tá? Porque Ruptura começou agora pra mim, só começou agora. Eu vou apostar no Kieran porque é um ator que tá crescendo em Hollywood. O personagem dele é detestável, como todos os personagens de Succession são detestáveis, mas quem eu gostaria eu já disse, né? É o meu querido John Turturro. Se fosse um tempo atrás, antes de estrear Succession, Park Hae-soo ou então o Ho Young-soo por Round 6 levariam. Agora não mais. O jogo é outro. O jogo é outro, completamente diferente. Agora vamos atriz, né? Atriz aqui, eu acho que essa categoria é um pouco barbada. Tá? Zendaya em Euforia é o tal da força da natureza. A atuação dela em Euforia é coisa de outro mundo. Eu gosto muito, mas é muito da atuação da Melanie Lynskey. Terminei de ver, inclusive, um episódio por Yellow Jackets, né? Jaquetes amarelas, né? É assim que tá traduzido. Talvez ela corra por fora, junto com a Laura Linney ali por Ozark, mas minha aposta é na Zendaya. A Zendaya tem nome e tá indo muito bem nessa série. De melhor ator: Jason Bateman, Brian Cox, Lee Jung-jae, Bob Odenkirk, Adam Scott e Jeremy Strong. Minha aposta aqui é no Bob Odenkirk, que é a última temporada, a última chance dele ganhar. Já deveria ter ganho. São todos atores fantásticos, mas a minha aposta é no Bob Odenkirk. O Lee Jung, ele foi indicado todos os prêmios e ganhou a maioria, se não todos que foi indicado. Brian Cox é um monstro, beleza. O Jeremy Strong também. O Adam Scott chama muita atenção, ele tem que viver praticamente o mesmo personagem de dois jeitos diferentes em Ruptura, mas a minha aposta vai no Bob Odenkirk porque é a última temporada, é a última chance dele ganhar. Eu acho que isso vai pesar, isso já pesou em outras premiações. Se ele não ganhar, vai me deixar muito triste e também eu acho que vão cometer uma injustiça. Roteiro, né? Roteiro das séries. A gente tem duas séries aqui que são esculachos de roteiro. É um absurdo se Better Call Saul não levar nenhum prêmio. Aqui nas indicações, tem duas séries que mandam no roteiro. Na direção, não necessariamente. Succession e Severance, né? Ou seja, Ruptura. Eu gosto muito do episódio piloto de Yellow Jackets.
Assisti recentemente, então tá bem quente na minha cabeça. Acho um episódio bem bom e a série foi indicada por ele. Mas eu acredito que fica com Succession aí, que foi indicado pelo episódio Aldebel 6. Deixa eu ver aqui só qual é o número desse episódio. Esse é o 9º episódio da 3ª temporada. Muito bom episódio. O Ruptura também tem coisas muito boas. Cara, que difícil nessa categoria. O Better Call Saul foi indicado pelo episódio que a Kim volta. É quando o plano tem um probleminha de última hora, com aquele juiz, com aquele gesso. Quem assistiu sabe, esse é o episódio que foi indicado aqui. Belíssimo episódio, poderia ganhar. Squid Game também tá indicado, mas ficou difícil. Ficou difícil pra Squid Game aqui com os concorrentes. Em direção, nós temos Ozark, Ruptura com Ben Stiller, né, sendo indicado aqui. Squid Game, né, Round 6. Succession e Yellow Jackets. Um absurdo, Better Call Saul não tá sendo indicado a direção. É um absurdo essa série não está aparecendo aqui com direção. Inadmissível. Mas enfim, se aqui estivesse, seria minha aposta e meus querer também. Eu acho que quem leva é o Ben Stiller por Ruptura. Mesmo episódio que foi indicado a roteiro. The We Are. É um episódio, enfim, que tem aquela confusão, tem aquela junção, sabe o que eu tô falando, né? Um vai no setor do outro e tal. Então essa é a minha aposta. Se não for Ruptura, é Succession pelo mesmo episódio de roteiro, mas eu acho que o Succession é mais roteiro, Ruptura é mais direção, apesar do roteiro ser muito forte. Correndo por fora, Ozark, que é o do Jason Bateman, e talvez o Round 6 aqui, que é o episódio da boneca, né? Aquele da boneca que virou uma febre absurda. Então eu fico, na verdade, por lembrar agora que é o episódio da boneca, eu colocaria um pouco mais de fichas aí, mas ainda é Ruptura de We Are. Se não ganhar, tem alguma coisa errada. E agora sim a grande categoria da noite, né? A categoria de melhor série de drama, mais precisamente falando. Better Call Saul, na sua última temporada, Euforia, Ozark, Ruptura, Round 6, Stranger Things. Ok, beleza. Succession e Yellow Jackets. Vamos fazer o seguinte, vamos separar as crianças dos adultos, né? Vamos tirar Stranger Things aqui, vamos tirar também Yellow Jackets, a gente tá falando de melhor série. Então eu acho que quem concorre aqui, inclusive vamos tirar também o Round 6, tá? Com todo respeito ao Round 6, vamos tirar também aqui. Acho que quem concorre aqui é Ruptura, essa temporada é impressionante, cativou muita gente. Ozark, temporada importante. Euforia, Better Call Saul, que eu acho que deveria ganhar. Succession, e eu acho que por hora é isso. A minha aposta fria é Succession. Fria. O pH mais frio que você possa entender, Succession. O pH mais apaixonado que você possa entender, Better Call Saul. É a última chance dessa série ganhar. Essa série é um fenômeno. Tem gente falando que Better Call Saul supera Breaking Bad. Se isso não cabe numa discussão de uma série que pode ganhar como melhor série, então eu fecho a minha banquinha aqui de a minha banquinha aqui de YouTube, né? Mas enfim, a minha aposta é em Succession. Tá entre esse top 3 aqui, vai Succession, Ruptura e Better Call Saul. Eu vou ter que apostar em Succession pelo conjunto da obra e o que ela entregou nessa temporada, que é um esculacho. Inclusive, próxima temporada também é episódio a episódio, tá? Eu acho que é isso, né? Eu acho que finalmente aí finalizei. Vou deixar aqui o mouse em quem eu gostaria de ganhar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vídeo longo, mas é um vídeo com todas as apostas. Segunda-feira, como eu falei, tem live aqui no canal. Segunda-feira, dia 12 de setembro, 9 horas da noite, começando a live, umas 8, 8 e meia. Tem live aqui no canal para acompanhar a transmissão. A transmissão vai ser feita na TNT. Na TNT inicia 8 e meia. E a gente vai utilizando aqui o chat, conversando, batendo papo sobre as séries desse ano. Show? A gente se vê segunda-feira, mas até lá tem muito vídeo aqui no canal. Forte abraço em vocês e tchau.